Os corpos de Valdir do Nascimento de Jesus, de 52 anos, e Gleison Barbosa de Carvalho, de 28 anos, estavam sendo velados na manhã deste domingo, dia 12, em Tremembé, no interior de São Paulo. Os dois eram moradores do assentamento Olga Benário, do MST, e foram assassinados a tiros durante o ataque que ocorreu no local na última sexta-feira, dia 10. Vamos entender esse assunto pesadíssimo aí com o Pedro Zambarda aqui no Meteoro Brasil. Pedro, é a perseguição que a gente vê aí aos movimentos sociais chegando no pior nível possível, no nível mais baixo possível, né? E a gente tem que falar, né, Sofia, no governo Lula, né? Não é no governo Bolsonaro. E eu vou trazer no final desse corte um panorama histórico que a gente, pessoal que não conhece a história completa, vai se assustar ainda mais. Mas, assim, toda a solidariedade aos companheiros do MST, eu não podia deixar de fazer esse corte. O corpo dos companheiros foi enterrado no final de semana, o governo Lula enviou 2 ministros, e aí eu vou dar um apanhado de tudo que aconteceu. Lá no G1, Sofia, homens que foram assassinados em ataque ao assentamento foram belados em Tremembé. Valdir do Nascimento de Jesus, de 52 anos, e Gleidson Barbosa Carvalho, 28, foram atingidos por tiros durante o ataque, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os dois eram moradores do assentamento Olga Benário. Valdir, além de ser produtor rural, era também uma liderança local do MST. Aqui é o Valdir do lado esquerdo e o Gleison, que foram assassinados. Além das 2 mortes, o ataque também deixou 6 pessoas feridas. Uma das vítimas está em estado grave após ser atingido num disparo na cabeça. Um homem suspeito de chefiar o ataque ao assentamento foi preso neste sábado. O velório de Valdir Gleison teve início às 8 desse domingo e seguiu até a 1 da tarde. Eu recebi os áudios, inclusive, das pessoas que estavam lá, no velório municipal de Tremembé, que fica na rua Antônio Maria, no centro da cidade. Após a cerimônia de despedida, os corpos foram levados ao crematório Memorial da Sagrada Família. O governo Lula enviou os ministros, soltou nota oficial e já estão ocorrendo prisões com as investigações. Lá na pasta do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Cultura Familiar, a gente tem uma nota oficial de repúdio, assassinatos no assentamento Olga Benário do MST em Tremembé. Ministro Paulo Teixeira cobra providências urgentes das autoridades estaduais e nacionais de segurança pública. Na noite do dia 10 de janeiro, em Tremembé, São Paulo, assentados da reforma agrária do assentamento Olga Benário, do Movimento de Trabalhadores Sem Terra, do MST, foram vítimas de um atentado praticado por criminosos ainda não identificados, que chegaram ao local em carros e motos disparando contra os assentados. 8 pessoas foram atingidas, deixando 6 feridas, 2 delas gravemente, levando 2 a óbito. Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, prontamente entrou em contato com as autoridades estaduais e nacionais da área de segurança pública para pedir providências e punição do crime que classificou como bárbaro. Falei com os secretários Guilherme Derrite e Gilberto Kassab, com o delegado Oswaldo Nico Gonçalves e também com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, relatou o ministro. O Ministério repudia o crime e manifesta solidariedade e apoio aos assentados da reforma agrária, especialmente às famílias de Valdir Nascimento e do jovem Gleison Barbosa Carvalho, brutalmente assassinados nesse caso. A ministra Macaé Evaristo, que ocupou o espaço do Silvio Almeida, também foi ao local e fez um bom discurso. E aí a polícia já está efetuando as prisões, né, Sofia? Já tinham alguns suspeitos. E aí o Globo traz essa informação. A polícia de Taubaté pede a prisão do segundo suspeito de ataque ao assentamento do MST. Velório das vítimas ocorreu neste domingo. O grupo de criminosos disparou contra agricultores em uma tentativa de massacre em Tremembé, diz o movimento. O suposto mentor dos assassinatos já está detido. Reportagem aí do Samuel Lima. Quais são as informações? A seccional de Taubaté da Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão do segundo suspeito de participar do ataque ao assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Tremembé, na região do Vale do Paraíba. O crime ocorrido na noite de sexta-feira deixou 2 mortos e 6 feridos. O novo suspeito é identificado como Ítalo Rodrigues da Silva. Ele seria um dos comparsas de Antônio Martins dos Santos Filho, conhecido como Nero do Piseiro, e apontado como mentor intelectual do ataque.
O pedido de prisão preventiva deve ser analisado pelo juiz de plantão. Ainda na noite, a Secretaria Estadual de Segurança Pública anunciou a detenção do primeiro suspeito, que passou a colaborar com as buscas. Nero do Piseiro já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e foi reconhecido por testemunhas. Segundo o delegado Marco Ricardo Parra, a principal linha de investigação é que o grupo executou membros do acampamento após desentendimento sobre uma eventual venda irregular de um lote do terreno. Os integrantes do MST relataram que os criminosos invadiram a propriedade por volta das 11 da noite, em pelo menos 5 carros e 2 motos. Efetuaram os disparos sem qualquer aviso. As vítimas estavam no espaço coletivo do assentamento no momento do ataque. Valdir do Nascimento, conhecido como Valdirzão, de 52 anos, e Gleison Barbosa de Carvalho, de 28, morreram no local. Os demais atingidos, com idades entre 18 e 49 anos, receberam atendimento no pronto-socorro de Tremembé e no Hospital Regional de Taubaté. O Globo procurou o Hospital Regional do Vale do Paraíba, gerido pela Sociedade Beneficente São Camilo, e a Secretaria Estadual de Saúde para atualizar o estado das vítimas neste domingo, mas a pasta declarou que não repassa informação de casos do tipo. O MST chegou a divulgar na tarde de ontem que uma terceira vítima não havia resistido aos ferimentos e ido a óbito, mas depois recuou na informação. Denis Barbosa de Carvalho, de 29 anos, foi atingido na cabeça e está em coma induzido. Ele é o irmão de Gleison. Sofia, eu podia trazer as declarações dos ministros, mas eu resolvi trazer uma fala muito forte do nosso querido Adriano Diogo. Você conhece a história dele? Não. Foi torturado pelo Ustra. Ele foi uma das vítimas da ditadura e ele é um dos caras ligados à Comissão da Verdade estadual em São Paulo. E ele falou um negócio no DCM muito importante sobre a luta histórica do MST e por que os trabalhadores sem terra são assassinados. Eu vou trazer essa aspa para vocês, porque é uma fala bem forte. Inclusive, ele fala, criticando os ministros do governo, aquele negócio por soltar nota de pesar e como isso não E fica funciona. só nisso, né? Isso não funciona. Tipo, olha o que ele fala, vamos lá. Então, extrema esquerda, não existe lugar mais para extrema esquerda no mundo. O MST é visto como um patinho feio. Né? Esse negócio de deputado federal lá, fazer discurso, muito bonito, me emociona muito, mas não serve para nada. Não serve para nada. Não é nada. O Adriano Diogo é do PT, tá, gente? Não é do PCBR, não é de nenhum partido revolucionário, mas ele tá falando uma verdade aqui, não adianta para nada. Uhum. O que é MST, o que precisa qualificar é o que é o MST. Então, dólar acima de desculpa, R$6 na... Saco. Eu realmente preciso assinar o YouTube Premium, não tem jeito. Vamos lá. Que tem no Brasil. Por que a reforma agrária não avança no Brasil? Por quê? A reforma agrária proposta pelo MST é para fazer nas terras devolutas da União, no patrimônio da União, ou no antigo aldeamento indígena, que também se transformou em terras da União. Vamos desenhar aqui. Quais são as terras da União mais cobiçadas? As terras das praias. Todas as praias brasileiras pertencem ao patrimônio da União. O Adriano Diogo é geógrafo formado na USP, tá, gente? Então, ele sabe do que ele está falando. Mas vamos seguir. Quais são as outras terras que, pela natureza, pertencem ao patrimônio da União? Todas as áreas lindeiras aos grandes rios, barragens, tudo isso é terra da União. E na Amazônia, tem terra da União? 70% do território da Amazônia é da União. Mato Grosso, Goiás, no Cerrado, tem terra da União? 70% do Cerrado é da União. Mas quem é que ocupa as terras da União e as legaliza? Faz uma atividade cartorial e incorpora no seu patrimônio. Os gaúchos, principalmente. Você viu esse aviãozinho cair em Ubatuba?
é de um agro gaúcho, que vai para Mato Grosso, vai para a Amazônia, e pá, vai lá no cartório e passa para o seu nome. Então, desde o caiçara que mora na praia, desde o quilombola que mora nesses lugares ermos que ninguém queria que os escravos e as pessoas naturais, descendentes de indígenas, de escravos, que moram naturalmente, avocam essas terras da União. Quem é que cuida da União no Brasil? É o SPU, Serviço do Patrimônio da União. Aonde funciona o SPU? No Ministério da Fazenda. No Ministério da Fazenda, aqui em São Paulo, na Receita Federal. Então, as terras da União pertencem ao povo brasileiro. Pertencem ao povo. Então, por exemplo, qual foi o maior abuso? Qual foi a maior tragédia de transferência de terras da União no atacado para o agronegócio? Aqui em São Paulo, 2 pessoas participaram do golpe. O Ranieri Mazzilli, de Mococa, e o Auro Morandrade. O Auro Morandrade foi aquele senador que falou: declaro vaga a presidência da República. O presidente não está no território nacional. Aquele cara. Sabe o que esse cara ganhou? Olá. Auro de Moura Andrade. O golpe de Sabe 64, o que esse cara ganhou? De presentinho, de regalo do regime militar para, como senador, declarar que João Goulart, embora estivesse em território nacional, tinha fugido. Ele ganhou deu um branco. Lá na região do Pontal do Paranapanema. Ele ganhou o Pontal. O Pontal do Paranapanema, que vai do Mato Grosso do Sul, Paraná até presentinho. Norte. Presentinho, um regalo. Pequeno regalo. O Pontal do Paranapanema. E ele fez uma reforma agrária ao revés, do avesso. Para ele. Ele pegou, tanto é que a cidade, o Pedro aqui de São Paulo, acredite, a cidade embocadura do Pontal do Paranapanema, como se chama? Andradina. Da onde vem o nome Andradina? De Auro Moura Andrade. E Auro Moura Andrade loteou todas as terras do Pontal com os fazendeiros. Onde nasceu o movimento Sem Terra de São Paulo? No Pontal do Paranapanema. Lembra? Quando tinha aquele rapaz lá, que foi perseguido, preso, que era a primeira liderança do MST, foi até romper o MST. Bom, foi lá que nasceu o MST. Lá que mora o João Paulo Rodrigues. São terras devolutas da União. Repetir, terras devolutas da União. Entendeu? Então, a União é o maior proprietário de terras. Uma União. Só que essas terras vão sendo transferidas. O cara que rompeu com o MST é o José Rainha, tá? Tava na CPI do MST, inclusive, porque a extrema-direita pegou ele para tentar criminalizar o MST. Vamos lá. Transferidas para grandes grupos econômicos, seja no Cerrado, seja na Amazônia, seja na Ilha do Marajó, seja onde for. Onde for. Faça isso para ter uma barriga chapada. Desculpa, aos gente. 60 anos. Eu tenho que pegar cortes mais curtos. Deixa eu pegar aqui só. Voltou, vamos lá. Só mais um pouquinho. Essa é a coisa. Então, o MST está sendo criminalizado. Vamos explicar sujeito, predicado e complemento. O MST está sendo criminalizado porque discute o uso coletivo, o uso público das terras da União. É só isso. Vocês não viram aqui em São Paulo? O governador não vendeu a Sabesp? Sim. Por que ele vendeu a Sabesp? O que está por baixo da venda da Sabesp, da privatização? A venda do aquífero Guarani.
que é patrimônio da União, o direito de outorga. De outorga. O que é de outorga? Vai lá e fura até achar água lá embaixo. Entendeu? Então, esses caras estão, falando a linguagem do mercado, estão privatizando as terras públicas da União. Mas elas estão sendo privatizadas ou privadas através de leilões. Por exemplo, tem uma área lá na Amazônia que a Volkswagen ocupou para fazer a fazenda do Vale do Rio Cristalino, que vale tanto. Ué, mas foi na Mão Grande que a Volkswagen foi pôr lá, pôs uma placa, no tempo do Volkswagen Sauer, denunciado pelo padre Rezende, o maior exemplo de trabalho escravo no mundo, em área rural. Então, esses grandes grupos econômicos de São Paulo vão para a Amazônia, empresas multinacionais, e cerca. Mas aí é pago alguma coisa? Não. Não é à toa que os grandes grupos internacionais querem os cassinos. Aonde seriam feitos esses cassinos? Nas áreas Em públicas. Fernando de Noronha, que é patrimônio da União, nas praias majestosas do Brasil, que é tudo patrimônio da União. E você, querido Tiago, que é um cara tão estudioso, você sabe que o Paraná sempre... Agora vai falar da sua terra, Catarina, foi um núcleo de terra sangrenta. Uhum. Você sabe qual foi? Que era tudo aquela floresta das araucárias, aquela coisa maravilhosa. Uhum. E terra roxa, né? Terra roxa. Então, os ingleses, no fim do Império, compraram... Eu já vou terminar, fala rapidinho. Compraram uma nesga de terra no norte do Paraná. Os ingleses que tinham as ferrovias e tal, compraram o que é hoje a cidade de Londrina. O que era Londrina? Era uma corruptela de Londrezinha. Então, os ingleses se alojaram em Londrina. Aí eles fizeram um traçado de uma railway, de uma estrada de ferro, que ia de Londrina, norte do Paraná, até o sul de Santa Catarina. E em cima da Terra Roxa, que é o basalto. Aí, mais Caxias vinha voltando do Paraguai, com aqueles soldados tudo, né? Quebrado, fudido, eslameado, com fome. Aí Caxias se deparou com aquela estrada em construção. Mas, ao longo dessa ferrovia, o que tinha? Terras devolutas da União. Olha aí, de que os ingleses não compraram. Os ingleses só compraram o trilho, a ferrovia. Ao lado tinha toda aquela serra. E quem estava lá nessas serras devolutas da União? Quilombolas. Quilombola. Sabe o que Caxias fez? A Guerra do Contestado. Matou todo mundo que estava lá. E fez uma reforma agrária ao revés. Pegou todos os oficiais, todo o corpo de militares e distribuiu terras para os militares que voltavam da Guerra do Paraguai. Essa é a história do MST em alguns minutos, Sofia. Sim. Não sei se você quer comentar. Olha, depois dessa aula aí, não tem nem muito o que comentar, né? Fica até difícil. Porque realmente é uma boa exposição. Os ricos fazem reforma agrária para eles, né? É o cercamento. É o cercamento, que a gente vai lá e quem já tentou ler o Capital e vê lá a questão da acumulação primitiva, basicamente o que ele está descrevendo é isso, é a versão brasileira do cercamento, que é a acumulação primitiva. E que na prática continua acontecendo até hoje. Sabe? Eu acho bom destacar isso, porque pode parecer, do jeito que ele fala, que é uma coisa que está no passado. Gente, a grilagem é isso. Isso está acontecendo até hoje através da grilagem. E agora eu vou apanhar de um monte de petista, mas vamos lá.
sendo feita pelo pessoal do agro, que está sendo financiado pelo governo Lula através do plano Safra. O Adriano Diogo é um quadro do PT. Ele diz a mesma coisa que você. Sim. Ele é do PT, entendeu? E não tem nem como contestar. É quadro orgânico do partido. É o que a gente está falando. O Rui Falcão está falando, ele está falando. Assim, são pessoas, assim, longe de dizer, o Rui Falcão, enquanto presidente do PT, foi extremamente pragmático. Era o governo Lula 1 e 2. Uhum. Só que assim, o agro está chegando num ponto que não tem condição, gente. Eles estão matando as nossas pessoas no nosso governo. Estão matando as nossas pessoas no nosso governo, estão queimando as nossas florestas, o nosso Pantanal no nosso governo, e tudo isso, eu volto a dizer, sendo financiado pelo Plano Safra, pelo nosso governo. Pelo nosso governo. Ai, mas se não fizer isso, dá golpe. Ok. Então, não sei, talvez a gente esteja chegando no ponto que talvez a gente precise se radicalizar e ver que essa forma de governar não é exatamente possível. Sim. Não, e não se trata, assim, o pessoal fala até da revolução, gente, são trabalhador, gente. Os caras só querem o quinhão deles na terra, mas pelo visto, sei lá, né? Talvez a gente tenha que pensar em revolução mesmo. A gente está chegando aí nos limites da democracia liberal. E o que a gente descobre nesse limite? Que ou você é de direita ou você é de direita. Sim. Porque se você não é de direita, te dá um golpe. Porque se você é de direita, não consegue governar. Se você não é de direita, vão fazer ataque especulativo, etc. Ou seja, ou é de direita ou é de direita. Sim. Então, e é o seguinte, se a gente não defender o trabalhador, eles vão acabar com o MST. Vocês não tenham dúvida disso. Vão acabar com o MST, vão acabar com os indígenas, vão acabar com os quilombolas. E daí, sei lá, a gente pode chegar no ponto de... Eu não vou lembrar como é que era o poema, mas vieram por esse, não falei nada, vieram pelo outro, não falei nada, vieram pelo outro, não falei nada, quando eu vi, vieram por mim. É isso, gente. Na boca do Adriano Diogo, que, bom, ele já foi torturado pelo Ustra, eu acho que ele sabe do que ele tá falando. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos, aquele corte super pra cima, pra todo mundo ficar feliz. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que logo, logo a gente volta com mais plantão.